Olá, como estão todas vocês? Eu gosto normalmente de me endereçar, me dirigir a mulheres, né? Então, como estão todas vocês? Claro que se tiver homem assistindo, né? Como estão vocês também? Bom, então, dando assim uma espécie de continuidade, embora não seja, né, vão ser independente do outro vídeo que eu falo um pouquinho da minha infância, viagem astral, que consciente que começou ainda na minha infância. Mas daí, né, cessaram aos 7 anos quando fui batizada na igreja católica, minha mãe me batizou. Mas olha, eu nunca fui católica, fui batizada lá aos 7 anos, mas eu nunca fui católica. E meu pai era evangélico, eu nunca fui evangélica. Mas assim, lá em torno dos meus 8, 9 anos, eu ia para a igreja que era do meu pai, embora o meu pai não vivesse lá com a gente, porque ele havia ido embora, se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos, e ele morava no estado de Santa Catarina. Mas assim, acho que dos meus 8 aos 9 anos, eu ia para a igreja que era que o meu pai frequentava quando morava na nossa cidade, né, ainda. E eu gostava de cantar no coral da igreja. Então eu ia porque eu era criança, gostava de cantar no coral e as crianças tinham prêmios, né, no fim do ano e em outras ocasiões também, de como Dia da Criança e claro, né, qual a criança que não gosta? E eu gostava e a irmã Olídia, que era a esposa do pastor dessa igreja, gostava muito de mim e então eu ia para casa da irmã Olídia, a esposa do pastor, e daí ia para a igreja com ela, porque ela morava nos fundos da igreja, na casa que dava para a rua, dos fundos da igreja. E eu ganhava prêmios, ganhava brinquedo, né, no coral da igreja. Mas eu nunca fui nem católica da minha mãe, nem evangélica do meu pai. E aí, né, aquela primeira infância ali até os 7 anos, viagem astral, aos 8 anos tive o primeiro contato visual, né, vi um gnomo. E aí a vida foi passando, um pouco complicada, minha mãe mudou de cidade, foi pro interior, eu fiquei um tempo com outras pessoas até minha mãe se ajeitar e tá, passou. Lá assim pelos 13 anos, as coisas começaram a vir um pouco fortes e eu me via uma pirralha que não sabia de nada, me via aconselhando as pessoas. E eu tô com avental aqui na minha sala de atendimento, né, onde eu atendo com terapias holísticas, sou radiestesista, entre outras coisas, e tô com avental. E aí, pelos 13 anos, já no interior, porque quando eu tinha 11 anos, minha mãe se mudou do litoral, né, praia, onde a gente morava, para o interior, para um lugar no interior do Rio Grande do Sul. E lá uma menina, eu tinha 13 anos, me lembro bem disso, e uma menina que acho que estudava na minha escola e ela tinha uma irmã um pouquinho mais nova do que ela, essa menina tinha 14 anos e ela tinha uma irmã que a irmã era mais minha amiguinha. Não lembro se a irmã tinha 11 ou 12. E essa menina, assim, de repente, se gabou que um menino, acho que, não sei se da escola, um rapaz, tinha passado a mão no bumbum dela e ela achando aquilo assim, uó, né? E eu com 13 anos não sabia nada nem de sexo, nem de sexualidade, nem de nada. E eu me peguei, sem mais nem menos, aconselhando essa menina, falando mais ou menos assim, né?
porque eu não lembro nem o nome da menina, nenhuma delas, não lembro mais. Eu falei, nossa, mas eu acho que tu, lá a gente fala tu, não devia deixar ele passar a mão assim em ti. É uma coisa tão só nossa, não, nem usei a palavra íntima, é tão íntimo, só nosso, né? É uma coisa assim, só nossa, né? Que eu acho que não devia deixar os guris passar a mão nessas partes da gente. Eu, assim, aconselhando a guria, né? Me lembro perfeitamente disso. E passou mais um pouco, eu precisava de explicações, não tinha. Ninguém, eu não falava com ninguém, não tinha para quem perguntar nada. Por um momento eu achei que eu não tinha ligado aqui para gravar. E aí, já com 14 anos eu fui para Porto Alegre, porque lá onde a minha mãe morava, a escola não ia adiante, né? Fui tanto eu como minha irmã, logo acima de mim. Fomos para Porto Alegre. E eu comecei a sentir necessidade de saber, né, algo mais. E lá eu acabei pegando de outras pessoas, assim, livros que eles liam psicografados pelo Chico Xavier, e acabei pegando emprestado esses livros, né? Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, outros livros daqueles 5 que Kardec codificou, né? E peguei Nosso Lar, do André Luiz, né? Que foi escrito pelo espírito de André Luiz, e usou esse pseudônimo, e comecei a ler, porque para ter uma explicação das coisas que eu via, que eu sentia, os sonhos lúcidos, as viagens astrais que eu sentia da infância, que eu lembrava, né, da infância, e comecei a ler, assim, né, comecei a ler, estudava, mas todo o tempo que eu tinha era lendo, e lia tanto que quando eu estava com 16 anos, chegou um momento que eu não enxergava mais. Eu olhava o livro assim e parece que as letrinhas estavam caminhando, umas entrando na outra, assim, ultrapassando a outra. As letras se moviam, a minha visão já estava completamente embaralhada de cansaço, de tanto ler. Eu lia dia e noite. Tinha dia que eu lia 24 horas, pegava um livro e não parava enquanto não terminava aquele livro. E quando eu parava, eu ia dormir. Às vezes eu começava a ler num dia de manhã e ia dormir no outro dia de manhã. Não conseguia parar de ler, comia, engolia aqueles conhecimentos assim, sem parar. Então, fim de semana, assim, quando eu, né, daí não tava estudando, não tinha que ir pra escola, eu lia sem parar. Foi quando eu tive que ir ao médico e ele me receitou um óculos que eu comecei a usar aos 16 anos, né, e uso até hoje, só que, claro, foi aumentando o grau. E aí, com essas leituras frenéticas, assim, eu comecei a sair ostensivamente do corpo consciente, a fazer viagens astrais conscientes, ostensivamente mesmo, e muitas coisas me aconteceram, né? Em questões de viagem astral consciente, sonhos lúcidos, sonhos que eu tinha e acordava e naquele dia mesmo acontecia exatamente igual, coisas assim, desse tipo, né? Então, na literatura espírita, psicografada, eu tinha as explicações que eu precisava, né, para aquele momento da minha vida que
num outro momento eu falo algumas coisas, algumas dessas coisas que aconteceram e que me levaram a essa busca frenética de conhecimento, né, que foi se tornando cada vez mais ostensiva dali dos 14, 15 anos em diante, e assim aos 16 foi o auge das viagens astrais conscientes. E, bom, como eu disse, eu vou falar algumas das coisas que aconteceram nessa época. Tem coisas bem tristes também, muito tristes, né, e até traumáticas, mas que com esse conhecimento maravilhoso que me serviu durante muito tempo e até hoje me serve, mas eu sigo outras vertentes, outras coisas, outras buscas, né? Fui buscando muitas outras coisas que foi complementando, porque os conhecimentos são complementos um do outro, né? Eles não o espiritismo não contém toda a verdade, ele contém partes e outros contém outras partes, então uma complementa a outra e assim a gente vai, né, chegando, eu digo não que a gente nunca chega, mas a gente vai passando de uma coisa para outra até que chega numa em que nos contenta um pouco mais, eu diria. Mas eu espero em breve estar falando desses outros conhecimentos que entraram mais tarde, bem mais tarde até, a gnoses, por exemplo, né? E depois, mais tarde também os Vedas. E assim, um pouco de cada coisa eu quero falar, mas depois eu quero ir para outros assuntos, né? Também de espiritualidade, de energia sexual, enfim, das muitas coisas que eu tenho e quero estar passando e também aprendendo mais com os outros. Eu acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então por enquanto é isso. Mais uma vez, até a próxima. Fiquem com Deus. Namastê.